Olá, eu me chamo Úrsula e esse aqui é o canal da Flor. Te inscreve aqui no canal para ficar ligado nos próximos conteúdos e bem-vindo ao meu estúdio de design. Muita gente não sabe, mas design significa projeto. Muita gente associa design diretamente a desenho, mas design não é desenho. Design significa projeto. Então um designer trabalha com criação de projetos e muitas vezes projetos conceituais. Vem comigo que eu vou te explicar o que isso significa, mas também eu quero te contar como que eu construí o meu estúdio e como que eu utilizei aquilo que estava ao meu alcance para montar o meu estúdio de design e me tornar definitivamente uma designer muito além de ter me formado na universidade. Porque diploma, no mercado atual do Brasil, não te garante emprego. Guarda essa. Bom, eu entrei numa faculdade de moda e estilo e me formei em design de moda. Mais ou menos quando eu estava na metade do curso, o curso mudou de nome porque as faculdades de moda acabaram se unindo à profissão de design e foi classificado, não sei por qual órgão público, que as faculdades de moda se definissem como design de moda. Então todas as universidades passaram a chamar as faculdades de moda, os cursos de moda que tinham nomes distintos até então, de cursos de design de moda. E a partir daí a profissão de design passou a ser mais conhecida aqui no nosso Brasil e hoje nós temos diversas especializações dos designers. E eu me formei então em design de moda. Me formando em design de moda, fiz questão de entender o que era esse tal design, porque obviamente para mim também era algo novo. Eu entrei numa faculdade de moda simplesmente porque eu gostava de roupas. E estudando design, eu descobri que designers criam projetos. Eu sempre fui muito boa na construção estética das coisas, sempre tive muita facilidade com tecnologia e tive a oportunidade de trabalhar no início da minha carreira em um projeto de pesquisa diretamente com moda e artesanato e logo em seguida como estagiária e em seguida como estilista de uma empresa de underwear, beachwear e homeware que atendia o Brasil todo. Então tive experiências sensacionais, viajei por muitos lugares, conheci muitas fábricas, foi sensacional pra mim, aprendi muito, conheci centros de design, designers, centros de criação dentro dessas empresas e entendi o que esses centros faziam e pelo que os designers eram responsáveis dentro de toda a cadeia de moda, toda a indústria de moda, todo o mercado de moda, qual era o papel de um designer. Um designer, ele praticamente trabalha com pesquisa, criação e desenvolvimento de produtos ou de conceitos, depende muito qual a especialização dele. Então, um designer, ele cria um projeto. Design, a gente está falando, voltando lá, né, porque eu sempre falo forma, função e estética. Então, design é forma, função de algo, a forma, o formato, a função de algo e a estética. Podemos usar uma jarra como exemplo. Temos lá uma jarra. Para que ela serve? Qual é a função dela? É carregar líquido. Qual é o formato dela? A forma dela? Ela vai ser redonda, ela vai ser quadrada, ela vai ter algo para segurar. Esse algo vai ser como? Qual vai ser a forma dessa jarra? Ela vai ter um bico, ela não vai ter um bico, ela vai ter tampa, ela não vai ter tampa. Ok. E qual vai ser a estética dela? Cores, referências, materiais, enfim. Tudo isso precisa ser pensado, tá? Forma, função e estética. Então, um designer vai criar o projeto dessa jarra, por exemplo, um designer de produto, e vai pensar em forma, função e estética. Um designer de moda vai criar provavelmente uma coleção ou um look, vai pensar na forma, na função e na estética desse look, ou então dessa coleção, se ele estiver dentro de uma empresa. Um designer de interiores vai pensar na forma, função e estética daquele espaço. E assim segue. Um designer de UX vai pensar na forma, função e estética do layout ali, do aplicativo, whatever. Não é muito minha área, não sei explicar perfeitamente, mas sei mais ou menos o que significa. Então, um designer cria projetos, ele pensa forma, função e estética. Não necessariamente ele executa os projetos, mas ele garante que a execução seja perfeita. Praticamente como um engenheiro ou um arquiteto. Um arquiteto desenha uma casa, ele precisa garantir que a casa seja entregue da forma que ele pensou que ela seria. A mesma coisa, um designer, ele precisa que o projeto que ele entregue, ele esteja exatamente da forma como o designer criou que ele seria. Por exemplo, um designer dentro de uma indústria de moda, ele está trabalhando num centro de criação, ele não está costurando, ele não está modelando, ele não está criando marketing, ele não está vendendo. Mas ele precisa garantir que tudo isso aconteça, porque a coleção foi ele quem criou. E se ele criar uma coleção feia, a coleção não vende e a empresa não lucra. Então, existe muita responsabilidade de ser um designer e ele precisa entender de tendências de comportamentos futuros para entender o que as pessoas vão querer comprar para criar produtos que as pessoas queiram comprar, porque essa é a responsabilidade de um designer, criar coisas que chamem a atenção das pessoas para que elas queiram comprar. E como então eu comecei minha carreira? Eu queria muito trabalhar com designer,
aliás, com design, diretamente com criação. Eu me entendo como designer, eu acho que dentro da moda, dentro da minha formação em design de moda, eu me encaixo neste setor de pesquisa e desenvolvimento de produto, principalmente pesquisa, eu acho que é a parte que eu mais gosto. Pesquisa de comportamento, compreender, entender as manifestações estéticas do comportamento das pessoas, linkar tudo isso e pensar produtos para isso também é algo que eu gosto, mas ainda não consigo executar com excelência. Logo depois que eu saí dessa empresa em que eu era estilista, eu passei por algumas empresas trabalhando como vendedora, conhecendo o mercado, tendo algumas experiências de trabalho, mas também não consegui mais trabalhar dentro da área que eu gostaria, por isso eu acabei optando por empreender, foi uma necessidade. Sempre quis empreender, mas empreender cedo foi uma necessidade para mim. E me enxerguei em um momento em que eu tinha apenas um computador e a necessidade de fazer dinheiro. Então, o que eu pensei? O que eu sei fazer? Eu aprendi, na minha jornada profissional, a mexer em um programa chamado CorelDRAW. Eu já entendo um pouco de design. Eu posso migrar para o design gráfico, fazer coisas simples que pessoas que nem são formadas em design trabalham, vendem, ganham dinheiro com isso. Então, com certeza, é isso que eu consigo fazer, mesmo não sendo formada. Eu posso desenvolver essa habilidade, já que eu já conheço o programa, tenho noções estéticas, conheço design, preciso me especializar um pouquinho em design gráfico e consigo vender algumas artes e fazer dinheiro com isso. Então, eu tinha um computador, eu tinha o programa instalado, eu tinha os conhecimentos necessários e eu pensei, se eu fizer R$2, eu já estou ganhando e não perdendo dinheiro. E foi aí que eu comecei a minha carreira, utilizando aquilo que estava ao meu alcance para construir um estúdio de design. Obviamente eu também estudei empreendedorismo e aí criei também, entendi nichos de mercado, entendi aonde eu poderia começar, qual era o nicho que não estava sendo atendido, como que eu poderia... qual era o nicho que eu conseguiria atender dentro dos conhecimentos que eu teria, porque daqui a pouco eu poderia trabalhar diretamente com a construção gráfica de peças, de design para o setor de moda, e hoje eu entendo que eu também posso trabalhar no setor de decoração, porque é um setor que eu também gosto muito. E aí eu comecei a construir o meu estúdio de design aplicando e estudando e aplicando, estudando design, estudando empreendedorismo, estudando o mercado, percebendo, aprendendo, me estudando, me especializando, melhorando como pessoa, como ser humano, entendendo as skills que eu precisava desenvolver para empreender. Hoje eu tô principalmente aprendendo a parte administrativa e financeira, que é um desafio para mim, já que eu sou designer e minha característica, minha inteligência é quase que naturalmente criativa, mas mais ou menos assim que eu construí a minha carreira, que eu comecei a construir a minha carreira de forma autônoma, independente. Adoraria estar até hoje no setor de criação de design, conheci lugares incríveis, até hoje eu sonho em trabalhar neles, eu acho que são espaços sensacionais de trabalho, de crescimento, de troca, mas não foi a minha história. Eu precisei me adaptar e precisei empreender, então eu praticamente me propus a criar um centro de criação em que eu pudesse trabalhar. Hoje eu sinto falta de trabalhar com outros designers, mas foi mais ou menos daí que partiu a minha proposta de construir uma empresa. Eu queria estar trabalhando nesses centros criativos, como eu não podia estar neles pessoalmente por questões pessoais, então quem sabe eu poderia construir um centro criativo onde eu pudesse estar, onde eu pudesse trabalhar e pudesse atender essas empresas então que eu tanto admiro e pudesse ter essa dinâmica, esse dia a dia de um designer e pudesse verdadeiramente exercer a minha profissão com excelência, com honra e dignidade, como eu sempre quis fazer e como eu tive a oportunidade de fazer em alguns momentos, foi sensacional pra mim e continuo querendo trilhar toda uma carreira e daqui a pouco me aposentar como uma excelente designer, tendo trilhado uma carreira e tendo contribuído muito pro meu mercado e pra minha área de atuação, enfim, sendo reconhecida como uma excelente profissional, já que eu me propus a fazer isso, já que eu amo a minha profissão e já que eu estou aí construindo uma carreira como designer. Espero que vocês tenham absorvido os conteúdos que eu tenho trazido. Não deixem de consumir na lojinha da Flor, não deixem de consumir meus cursos, não deixem de me contatar para entender como que eu trabalho, quais são os projetos que eu desenvolvo e como eu posso atender a sua empresa. Não deixem de seguir aqui o canal da Flor, não deixem de tirar dúvidas, de me contatar, de falar comigo, enfim, estou aí à disposição para a gente conversar sobre... Meu Deus, me deu soluço. E uma excelente semana para todos vocês. Um beijo e até mais.